mais um episódio do Fala aí, Sesmac. podcast diferente, trocando conhecimento, trazendo pessoas que possam cada vez mais colaborar com a troca de informações. Eu sou o professor Vitor Fabiano. E eu sou Águida Feitosa. Juntos já mostramos aqui um trabalho fantástico, não é isso? Que já está na nossa segunda temporada. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, @FalaAíSesmac. E hoje uma temática importantíssima, não é isso? Eu acho que as nossas cores Sim, entrega, né? Rosinha, um lacinho aqui. É verdade. E aí, na verdade, é uma prestação de serviços, concorda? É a questão de saúde pública É a questão também. de Eu saúde acho que esse é o grande detalhe de você que está nos assistindo ou nos ouvindo, seja no YouTube ou no Spotify, tentar democratizar e compartilhar essas informações. Por isso que trouxemos duas pessoas fantásticas para tratar de um tema que cada vez mais vem sendo debatido, que não é só em um mês para se trabalhar, mas durante toda a vida, durante todo o ano. Por isso que a temática hoje nossa é... Vamos tratar do Outubro Rosa, saúde da mulher. Vamos pensar nisso, nesse contexto geral. O professor Vitor traz aí que não só se atentar apenas ao mês de outubro, mas o ano inteiro, né? Então, esse cuidado, a mulher olhar para si, prestar mais atenção. Então, entrando nessa temática hoje, trouxemos duas pessoas para falar do tema, que são especialistas, né? Tem propriedade no assunto. Exatamente. E aí nós temos a professora doutora Alessandra Pontes. Gente, Ale Pontes, tá? Ela é mais conhecida assim. Eu vou chamar ela de Ale o tempo inteiro. E a nossa egressa, Camila Alves. Gostaríamos de ouvir quem é a Ale Pontes. Bora se apresentar para nossos ouvintes. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, ficamos muito felizes. Eu sou professora, sou docente, sou mãe de 2 meninos inteligentes, acho que puxou a mãe, são inteligentes, eu sou doutora, mas minha carreira começou como enfermagem. Sou graduada em enfermagem, fiz mestrado em modelagem computacional, doutorado em distúrbio do desenvolvimento, sou sobrevivente do câncer de mama, e sou empreendedora digital, isso é, eu levo a alfabetização digital para algumas regiões e pessoas. Olá, gente, eu sou Camila Alves, sou egressa do Sesmac com muito orgulho, sou enfermeira e hoje, sou mestranda em enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas, sou especialista em gestão e auditoria no serviço de saúde, enfermagem do trabalho. E hoje eu trabalho com educação permanente de saúde, né? Minha área, eu sou apaixonada pela educação em saúde. E esse é um tema, né? Falar sobre Outubro Rosa é educação em saúde. E muito feliz esse mês por estar contribuindo e promovendo, né, saúde, falando de prevenção, que é o que a nossa saúde pública, ela tanto enfatiza. Então, trouxemos as pessoas certas, no momento certo, né, para tratar desse tema, professor. Exatamente, eu tenho muita curiosidade porque a temática maior aqui talvez seja o câncer de mama, mas eu fiquei sabendo que câncer de mama não é só em mulheres, então os homens que estão nos assistindo, ouçam, porque muitos esclarecimentos vão ser trazidos para cá. E já começo com a primeira pergunta, né? Onde é que surgiu essa ideia do Outubro Rosa, né? Dessa proposta de ter um mês para trabalhar a conscientização, né, até então, de um agravo e uma doença que também assola o Brasil como um todo? Esse movimento ele começou na década de 90, né, que foi uma corrida, então as pessoas começaram, era o movimento da cura de algumas pessoas, e aí as pessoas começaram a colocar um lacinho rosa. Daí era um movimento internacional, veio para o Brasil, começou em São Paulo, e a gente foi disseminando a própria necessidade do Outubro Rosa. Um ponto muito importante aqui no estado, no nosso município de Maceió, é que o Outubro Rosa ele não fazia parte do calendário. Poderia acontecer em alguns pontos pontuais, e foi quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama, foi uma das minhas missões. Eu digo, eu tenho que fortalecer cada vez mais essa importância da mulher, como você bem falou, do autoexame, de se conhecer, que também não é apenas no outubro. Essas duas falas são muito importantes. A gente enfatiza no outubro para que a gente não esqueça cada ano. Então, com esse movimento, nós fomos em busca da época da gestão, 2014, que era importante entrar no calendário. E a partir de 2014, a Prefeitura Municipal, até o momento presente, é lei. Então, todos os movimentos dentro das secretarias de saúde, eles acontecem, mas a gente precisou, sim, em busca desse direito. Perfeito. Muitos outros, né? Muito bom. Isso aí traz a importância do que a Camila pontuou, a questão da educação da saúde, né? Se torna um movimento para fortalecer
esse tema. E como a Lê trouxe, né, a saúde, ela, todos os meses do ano, ela tem um mês alusivo, né? E aí o que a gente traz essa importância é que não é só no outubro que a gente tem que se atentar à prevenção do câncer de mama, mas no ano inteiro, né? O outubro ele só reforça as ações preventivas, né, a promoção de saúde. E como a Lê trouxe, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde daqui do município, né? E esse mês é o mês que a gente mais enfatiza, a gente disponibiliza exames, enfim, palestras. Então, um mês repleto, né, de programação. E a gente tem essa parceria também, interessante trazer, com as instituições de ensino, né? E o SESMAC é um parceiro muito grande da Secretaria, nesse sentido de levar os alunos para as unidades de saúde, para falar de educação e saúde, de prevenção. Então, é muito importante. A gente, quando debate essa temática, a gente percebe, o professor Vitor já puxou um pouco isso, que não é só nas mulheres, pode acontecer nos homens também. E essa orientação deve iniciar cedo, né? Com os nossos filhos. Sim, eu acho que toda orientação de saúde, quanto mais precoce, menos riscos futuros, né? Então, a orientação, por exemplo, o autoexame, as pessoas têm que perceber que o autoexame ele não é diagnóstico. Ele traz uma prevenção, ele traz um alerta para as pessoas. Então, muitas vezes, existem os fake news, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, que quer dizer que é um diagnóstico. Não, a gente traz uma provável. Então, se você se percebe, vamos fazer uma alusão para ficar mais fácil a compreensão. Todo dia nós nos olhamos no espelho e a gente percebe se tem um sinal. Um sinal pode ser para o menor. Por quê? Porque todo dia a gente criou um hábito de se olhar. Então, bem assim é o autoexame. Todo mês a mulher tem que realizar o autoexame, de preferência pós-menstruação, porque quando a mulher está menstruada, o corpo ele retém líquidos, então pode aparecer sim alguns nódulos. Então, não é para se assustar. Por isso que a gente orienta pós-menstruação. Falando no homem, o homem, muitas vezes a sociedade, a própria saúde negligencia porque é 1% de casos. Mas a gente tem que deixar um alerta que ele precisa também fazer esse autoexame para que não deixe ocasionar situações mais sérias. Então é isso. A gente tem que ficar sempre atenta a todos os sinais. Ale, você me traz aí, até para esclarecer, né, essa importância de que o autoexame não é um diagnóstico, primeiro ponto, muito importante isso, mas no momento que eu lá, tô me olhando, tô me tocando, senti, percebi algo, então qual o próximo passo? Procurar um médico, seria esse o caminho? Seria isso. Por quê? Porque você precisa fazer alguns exames. Então, tem uma sequência desses exames que são necessários para que a gente consiga perceber qual o tipo, né? O tipo, porque o câncer ele não é único. Cada mulher ele pode desenvolver um tipo. E aí é necessário que ou um oncologista de preferência ou um mastologista. Mas caso não tenha, pode ir para um clínico que vai acontecendo os encaminhamentos. E até mesmo pode acelerar o processo na solicitação de uma mamografia, de uma ultrassom, para que traga esse diagnóstico bem correto. Por que essa preocupação? Porque muitas vezes muitas colegas ligam, Alê, estou desesperada, apareceu. O fato de aparecer um nódulo não quer dizer que é câncer, tá, gente? É preciso, sim, buscar os especialistas. Por isso que existem profissionais que se dedicaram sua vida a tentar trazer cada vez mais um diagnóstico fiel. E a gente não, nós somos pessoas comuns que precisam deste apoio. Então, o se tocar, o fazer o autoexame, ele é primordial para que a gente tenha um resultado. Ninguém quer, né? É algo que ninguém quer ter esse diagnóstico. Mas eu posso ser um exemplo disso. Foi graças ao autoexame que eu consegui perceber algo diferente e procurei um profissional. Guarda aí essa história que a gente quer ouvir. Segura aí você que está nos assistindo. Tem uma história fantástica aqui nessa mesa, então a gente vai guardar essa superação da professora doutora Alessandra aí. Mas antes de passar adiante para a próxima pergunta, a maior afirmação que eu acho que tem que ficar bem claro para todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo é a questão do homem também fazer esse autoexame. É a mesma coisa que a mulher faz, é isso mesmo? Da mesma forma, Camila? Sim, sim. Não é tão frequente, né, nos homens. Se a gente for pensar, se a gente perguntar para um homem, né, como ele faz, se ele faz exame, isso não é algo frequente. Mas essa orientação, ela parte de uma consulta, né? Seja como a Lê trouxe, de um especialista, seja quando a gente pensa na maior parte da população, né, no âmbito da atenção primária à saúde, né, no SUS.
Então, quando a gente recebe o paciente, o usuário homem, para uma consulta de enfermagem, uma consulta médica, a gente tem que orientar também várias doenças, né, como o câncer, mas aí a gente também vai pensar nos fatores, né, que podem causar isso, hereditários, fatores de risco, que acredito que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas nos homens é esse atento, né, que também pode acontecer. Mas em relação ao autoexame, é algo que os homens não fazem, né, frequente. Eles tanto não fazem, a maioria, como também eles não procuram os serviços. Os serviços de saúde, geralmente, é muito visitado por mulheres. É por isso que hoje a gente está dando bem fortemente a atenção do homem, né? Saúde do homem. Que era algo que a gente também nem focava muito na mulher, na mãe, na gestante. E hoje não, hoje a gente traz todo esse processo, porque existe, como Camila falou, outras patologias envolvidas e a gente vai deixando e não percebe os sinais, porque o nosso corpo fala. O nosso corpo fala, então é interessante a gente estar sempre atento aos sinais. Voltando para o Outubro Rosa, o autoexame ele faz isso. Então, quando a mulher, vamos falar na mulher, porque é 90%, 99% de mulheres acometidas. Só para trazer um dado muito importante, no Brasil morre por ano 12 mil mulheres de câncer de mama. Depois da pandemia, nós éramos 60% de mulheres eram diagnosticadas por ano no Brasil, 60 mil, não é 60 mulheres. 60 mil mulheres são diagnosticadas de câncer. Depois da pandemia, aumentou para 66% de mulheres. Então, a gente tem que ficar bem realmente. Porque quando a gente fala do câncer de mama, eu sempre foco muito que a gente tem que perceber que todo mundo tem uma mulher que a gente ama, né? Tem uma mãe, tem uma filha, tem uma amiga. E quando uma mãe morre devido a essa patologia, isso faz com que a gente, uma família, muitas vezes, ela é destruída, né? Tem, tipo assim, porque nós norteamos realmente. Tanto é que as pessoas falam, é a maternidade. Então, essa maternidade, ela traz muitas cobranças como mãe e muitas vezes a gente não se olha. Então, assim, cuide da família, mas tem aquele tempinho. É tão rápido fazer o autoexame na hora do banho, na hora que você está deitado. Por quê? Porque se você faz o autoexame, você pode perceber e você vai ficar mais tempo com a sua família. Então, a gente não pode negligenciar os sinais que o corpo mostra e apresenta. É por isso que tem que fazer a proteção específica. O que a doutora Camila disse também é importante enfatizar a prevenção na atenção primária, não é isso? Ou seja, antes da doença ser acometida, não é verdade? Então é um detalhe importante isso. E o foco, a gente, do Outubro Rosa e da saúde no geral, é a saúde preventiva, né? Antes a gente tinha aquele modelo curativista e hoje não, né? A gente tem que incentivar os nossos usuários, pacientes, enfim, a procurar a unidade de saúde, o profissional de saúde, sem sentir nada, né? Para prevenir mesmo. Então, isso é muito importante. A fila da cura está maior do que a fila da prevenção, seria mais ou menos isso, não é isso? Mas aí prevenir já evita quantas coisas, quantos avanços também da doença e tudo mais, né? Então, vocês fazendo tudo com antecedência, percebendo, identificando, prevenindo para que não chegue a ter, porque é uma coisa que eu queria, acho que é uma curiosidade minha, das mulheres, a maioria, porque vocês homens realmente já é culturalmente observado que vocês não gostam de procurar. Eu procuro, ó. Né? Mãe, eu procuro. Semana passada estava no médico cardiologista. Ah, parabéns, professor Vitor. Aí, homem, siga o exemplo do professor Vitor. Vamos viver mais. É, isso por aí mesmo. Mas assim, eu tenho uma curiosidade, né? Cultural. Eu, como mulher, e pessoas que estão ao meu redor e tudo mais, a gente sabe que o número é grandioso. A lei já trouxe agora esses números agora da questão de mulheres que têm o câncer de mama. E quais são esses fatores de riscos? É uma curiosidade mesmo. Quais são eles? Como é que a gente pode evitar, não pode? Eu queria compreender algo em relação a isso. Vou falar alguns, complementa, né? Os fatores de risco, vamos dizer, fatores, não é um, são vários. Então, a atividade física, né? O professor Vitor está aí para dar exemplo para a gente, educador físico. Então, atividade física, alimentação, parte genética. Então, tem alguns fatores que vão sim trazer essa predisposição, né? Só que, às vezes, também foge da literatura, porque existe também, você pode ativar uma célula
que você não sabia que existia, dessa hereditariedade, e ser a única, inicialmente, que vai começar Na família. a família, né? Porque as pessoas sempre questionam, mas não lembro de ninguém da minha família. A gente não sabe, então por isso que existem alguns exames que são bastante importantes para você conseguir identificar. Quer complementar alguma coisa em relação aos fatores de risco? Sim, em relação a essa questão do fator hereditário, né, é algo bem importante também, que quando a gente faz a consulta com a mulher, é algo que a gente se atenta também para uma prevenção maior, né, Ale? E aí, como a Ale trouxe, o nosso estilo de vida, né, contribui muito, né, a nossa alimentação, atividade física, estresse também. Hoje, a maioria de Quem não tem estresse hoje, né? Mas aí vai buscar caminhos para minimizar, né? Exatamente, né? E aí, hoje eu tava até com um grupo de mulheres falando sobre isso. E aí eu perguntei assim, pedi para elas levantarem a mão, quem é que faz atividade física? E aí poucas levantaram, né? Algumas, eu pago academia só para ter esse compromisso, tá, né? Mas aí hoje a gente tem tantas outras coisas, uma caminhada, né? Que pode minimizar, né? E prevenir, né? A gente tá falando muito em prevenção, porque esse é o foco mesmo. Mas eu acho que é muito importante isso, Camila. A prevenção, acho que ela é fundamental. Acho que é o primeiro passo para tudo, né? Além de evitar já. São comportamentais também, não deixa de ser, né? Eu acho que a questão hereditária seria algo talvez mais interessante de se tratar, em se tratando da nossa conversa, do nosso diálogo aqui, porque muitas das vezes as pessoas simplesmente ignoram o fato de ter alguém da família com câncer e não buscam, né? Em especial o câncer de mama. Eu tenho observado alguns colegas aí na área da saúde que reforçam esse cenário. Minha mãe tem, mas eu não vou ter, não. Meu pai tem, mas eu não tenho. Não, calma aí. O fator hereditário, Quem quer, né? não é garantia que você vai ter, mas também não é garantia que você não vai ter. Né? Inclusive, também não é hereditário. Não significa que o fato de não ter ninguém na família, então, a prevenção é a alma até então dessa proposta, não é isso, professora? É exatamente isso. E para isso a gente trouxe vocês aqui para dar orientações mesmo, né? De como seguir, quais os passos. Acho que é fundamental trazer essa questão da prevenção, sim. Entender os fatores de risco que vocês citaram aqui. Então, assim, pelo que eu estou percebendo, a nossa alimentação contribui para minimizar essa situação, né? De não ter esse risco. A atividade física é impressionante como a atividade física e a alimentação hoje fazem toda... Protetores, né? verdade. Fatores comportamentais. Então, uma coisa muito importante é que existem serviços públicos e privados, né? E em vários bairros já existem nas próprias unidades básicas profissionais que podem se iniciar toda essa parte de orientação, de encaminhamento. É importante que, se a mulher sentiu alguma coisa, ela procure os serviços mais próximos. Não deixar para depois, é isso que eu quero fortalecer. Por exemplo, eu percebi um nódulo, percebi um carocinho. Tá doendo, tá. Tem alguma secreção? Tem. Depois eu vou. Quando você olha esse depois, já passou 6 meses. E o tempo está passando tão E o tempo rápido, tá né? passando. A gente nem percebe. Quanto mais fazer essa prevenção na fase inicial, melhor, não seria isso? Isso Não que fazer escusa de consciência, né? Que geralmente é... É exatamente isso, assim. E eu vou me colocar agora Tá. como culpada mesmo, assim, eu tô agora apontando o dedo para mim, certo? É a questão de fazer os exames frequentemente também, Sim. né? O seu acompanhamento. Eu fui na minha ginecologista, ela passou todas as guias de exames e tá lá na minha bolsa. Se tiver com data, já perdeu o valor. Não, mas aí eu tava me preparando para cá, pra gente ter esse bate-papo nosso, relendo algumas coisas relacionadas, e eu estou em falta. E isso, eu tô trazendo esse alerta para mim e para você. Então, essa questão dos exames periódicos também é fundamental, né? Sim, porque o câncer são células. E aí você não sabe como tá, né? Assim, você pode não estar sentindo muita coisa, mas a partir do momento que você começa a fazer o check-up, verificar, trazer os exames, você vai ter um diagnóstico que você não estava pronta, né? Porque ninguém está pronto para esse diagnóstico. Não é uma coisa tão fácil. Vou falar hoje aqui, é muito, muito simples, entre aspas, mas é algo necessário. Então, assim, você vai aumentando a cada momento, e se você negligenciar a sua própria saúde, como é que vai ser? E os seus sonhos, os seus passos, né? Tudo a gente tem que, tipo assim, respira, é uma horinha, depois disso eu volto toda a minha normalidade. É essa atenção que a gente precisa ter diante desses obstáculos do dia a dia, né? Porque o mundo não para. A gente tem que encontrar um momento para parar e se cuidar, né? E aí aconteceu isso.
paramos aqui para nos cuidarmos e, infelizmente, né, ou felizmente, nessa fase inicial detectamos aí a presença de um caroço. E agora, o que fazer? Primeiro passo, procurar um profissional de saúde. Pode ser inicialmente nós, enfermeiros, nas consultas que fazemos para as mulheres, saúde da mulher, médicos, clínicos, mastologistas e oncologistas. Dentro desse processo, eles vão começar a fazer uma bateria, que pode muitas vezes você não precisar nem chegar ao final. Então, fazer uma mamografia, aí identifiquei alguma coisa, uma ressonância. E aí cada um vai seguindo o protocolo. Muitas vezes não precisa ir até o final, porque foi identificado que não era nada, foi apenas um nódulo. E caso seja identificado, aí vai vindo outros e outros passos, uma punção para identificar. Mas o que a gente quer mais fortalecer é que assim, não se assustem, porque o medo, eu sempre falo, a gente não pode deixar que o medo seja um paralisador. O medo ele precisa ser utilizado como um alerta. Você precisa fazer até aqui para que isso não aconteça. Ou, se acontecer, você ter como providenciar quais serão os passos. Se vai procurar tratamento, se vai fazer a retirada da mama, que é a mastectomia, se vai precisar fazer químio. Então, tudo aí são decisões diante de um profissional. A pessoa não vai estar sozinha. Então, e tentar trazer essa identidade mesmo do profissional que vai acompanhar, que é isso que fortalece a sua volta, né? Quando a gente encontra um profissional que dá uma atenção, então profissionais também vejam, quando a mulher procura, ela está com alguma necessidade de ser ouvida, então escute e tente orientar da melhor forma, que muitas vezes, vamos ver, né? Pode ser vamos ver, mas para ela era uma fala que ela não precisava escutar naquele momento. Por exemplo, uma mamografia hoje, vou falar para a Camila porque ela, talvez com propriedade, pela própria atuação dela no serviço público, pode nos trazer. Nos anos 80 era muito difícil, anos 90 talvez ficou um pouco mais próximo do cidadão aí de baixa renda. E hoje, como é que está o serviço? O serviço está preparado para receber essa população que precisa, de repente, logo após ter o encaminhamento, fazer uma mamografia? Sim. Aqui em Maceió a gente tem o Pan Salgadinho, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas é um dos maiores centros de especializados, né, da América Latina. Então, o Pan Salgadinho tem um bloco, né, só de saúde da mulher. E aí, lá nós temos exames de mamografia. E também o SUS tem parceria também, né, com clínicas privadas. Enfim, então a gente faz esse encaminhamento da paciente, né, da usuária, para esse exame. E aí até a Lê trouxe o tratamento, quando a gente pensa no SUS, ele começa na atenção primária e a gente tem uma rede de atenção à saúde, né? Então essa rede, ela vai, o paciente vai trilhando, né? E isso que a gente chama de cuidado integral, né? Onde o paciente ele tem todo esse cuidado e aí ele vai subindo da atenção primária para secundária, para terciária, enfim, até o tratamento dele ser efetivo dela, né? Na verdade, mas hoje, trazendo para a saúde de Maceió, nós temos sim esse exame, inclusive no Outubro Rosa, a gente tem esse acesso maior, né? Então a gente intensifica, até nos finais de semana também, tem eventos assim, vamos supor, um carro, um caminhão, onde a gente promove uma carreta da saúde, a gente tem também esses exames, e aí a gente tem um acesso bem ampliado. Olha aí, professora, sabia disso? Não, muito importante. Por isso que eu falei que esse episódio ia ser uma prestação de serviços também. Questão de saúde pública, né? Questão de saúde pública. Não é fácil, né? Exatamente. Pode falar, professora. Fala. Fica à vontade, professora. Só para fortalecer o que a Camila falou, é importante a gente saber que a mulher tem alguns direitos. E quando ela descobre, ela tem o diagnóstico precoce, ela tem 60 dias para começar já a fazer todo um fluxo. Então, isso é lei. Então, é agilizado esse processo. Agilizado esse processo. É uma demanda organizada, seria E aí isso, é bem lei. organizada. E lei tem que ser cumprida. Então, a gente precisa muitas vezes compreender quais os nossos direitos para que a gente vá e corra atrás. Então, a mulher, quando recebe um diagnóstico, ela tem alguns direitos que precisam ser, sim, preservados. Da reconstrução é um direito, do início de um tratamento até 60 dias é um direito. Se ela não tem condições do tratamento e o tratamento dela está em outro estado,
ela tem direito ao TFD, né? Acho que TFD, tratamento fora do domicílio. Então, ela tem vários direitos que tem ali para que ela. E quando a mulher, muitas vezes, ela é mastectomizada, ela tem direito a algumas isenções, ela tem direito a comprar o carro da forma adaptada ou automático. Então, a gente precisa, sim, compreender, porque quando você recebe um diagnóstico, você fica muito tipo assim, e agora, né? E quando a gente não consegue raciocinar, a gente tem que procurar algumas pessoas que podem ajudar a gente a como vai ser o passo a partir de agora, que eu não estava pronta para isso. Uma analogia que eu sempre faço, a gente se prepara para uma viagem, mas a gente não se prepara para uma doença. Então ela vem tipo assim, é agora e pronto. E é importante que a gente compreenda que existe amigos e pessoas que podem sim acompanhar a gente, eu mesmo tive, mas assim, acompanhar a gente dentro desse caminho, desse processo. Era um questionamento que eu já ia fazer, porque a gente está falando da prevenção, a gente está falando da descoberta, e aí descobriu os passos a se seguir, né? E essa rede de apoio familiar, de amigos, é fundamental, né? Essa rede é fundamental, Camila. Porque assim, o carinho ele é fundamental. O carinho e o respeito na vida da gente, para a gente acreditar que a gente sempre pode dar um passo, isso é muito importante. E quando você recebe um diagnóstico de câncer, você se percebe só, Frágil, né? frágil, e muitas vezes você não sabe como vai ser o próximo passo, ao ponto de quando você... É aquele tipo assim, o pânico, a dor do pânico. Depois você vai respirando e agora, por que comigo, né? O da aceitação. Os nãos que a gente vai dizendo. E aí você vai identificando. Eu brinco muito que certas patologias, quando a gente consegue ter o prazer, né? Assim, o presente de estar, né? Passar por uma coisa muito difícil, um presente à vida, você começa a perceber quem realmente são os seus amigos. Aí. Então, a gente tem que, dentro de uma dificuldade, tentar perceber a luz. Né? O ponto, com que eu posso contar. Existem organizações, existem muitas ONGs aqui no nosso estado. Tem a Importante ONG isso, Renascer, muito a importante. ONG Renascer, tem a ONG que ela tem uma casa de apoio, né? A rede feminina. Então, a gente precisa compreender essas ONGs que muitas vezes são mulheres do interior, não têm onde ficar. Então, as ONGs, elas acolhem. Isso a gente são pessoas estranhas, mas pessoas que ou já passaram, ou têm a empatia, ou acreditam que a solidariedade é uma ferramenta muito importante. Tem também as próprias instituições de ensino, que algumas já têm casas de apoio ou até o acesso mais fácil. Por exemplo, nós do SESMAC, nós temos serviço de médicos que poderiam, sim, cada vez mais acelerar esse diagnóstico. Então, é isso. Quando a gente identifica profissionais, você vai passar muitas vezes meses com esse profissional. Então, você vai criando um vínculo, um vai orientando o outro e conhecer a rede. A nossa rede aqui, será que a nossa rede é suficiente para o tratamento? Porque se não for, eu digo que para a saúde e para a vida não existe geografia. A gente tem que estar vivo para poder usufruir o que a gente conquistou. Mais ou menos isso, o pensamento. Então, a rede é muito importante. E aí, infelizmente, né, por objeto da causa do avanço da doença, teve que fazer a retirada da mama, né? Tem até artistas aí famosos que retiram mesmo se não tem indício, mas mesmo assim retiram. Eu queria entender melhor como é que funciona a mastectomia e os tipos de mastectomia, porque parece que são vários, é verdade? São dois. Pode ser total, parcial. E aí é uma decisão muito do profissional com o paciente. E também da área que o câncer vai acometer. Então, quando você faz a mastectomia, você se enquadra na deficiência física. Então, todos os direitos de uma pessoa com deficiência você tem. Porque o que é a deficiência, né? É quando você tira um órgão e substitui por uma prótese. E aí não é uma estética. É a prótese que substituiu aquele lugar. E a mastectomia é a retirada total da mama. Como você falou, algumas fazem a opção de fazer a mastectomia, a retirada das duas mamas. Infelizmente, o sistema ainda não oferece isso. Você vai para o tratamento.
aí já entra outros processos, mas a reconstrução, que fique bem claro, nós sim temos direito. Camila, é uma curiosidade também assim, porque você vive já tem vários atendimentos. Quando é descoberto no início, vamos dizer, assim, você tem números que você possa trazer, ou tipo assim, de pessoas que conseguiram reverter a situação, né? Porque é letal, né? O câncer de mama ele é letal. Então, assim, de evitar chegar a esse ponto. É porque, assim, em relação a números, a gente tem dados, né, epidemiológicos que a gente atualiza a cada ano, né? Hoje, eu não sei especificamente os números atualizados, né, de pessoas que conseguiram, né, sobreviver à doença. Mas que a gente tem uma grande porcentagem, né, de cura do câncer de mama. Quando é precoce, né? Quando é precoce. Sim, Diagnóstico sim. precoce, Por isso a né? importância da prevenção, por isso a Exatamente, importância tá. de se perceber, né? Tá exatamente ligado, né, a essa questão do tratamento, do diagnóstico, do tratamento precoce e da cura, né? Quando a gente fala no diagnóstico precoce da mama, é 95% de chance dessa cura. Mas ele está Certo. precoce. Você pode ter algumas mutilações, né, como a mastectomia, a queda, né, do cabelo, porque o câncer de mama ele não é só agressivo, ele mexe na sensualidade nossa, como mulher. O cabelo cai, mexe na mama, né? Então, tudo isso diminui a nossa autoestima, certo? Certeza. Não tem como, mas tudo isso diminui a nossa autoestima. Então, mas quando é diagnosticado, por isso que essa campanha, outubro, e a gente nas unidades não existe o mês, como Camila falou logo no início. São meses que foram colocados para virar referência e como no nosso caso tem a história, né? Já da década de 90 e foi ampliando, vieram, se vocês perceberem, vieram outras, né? Como o Setembro Amarelo, Novembro Azul, né? Então, por quê? Porque isso mostrou um resultado. Então, o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, é 95% de chance. Então, a gente sabe que é muita chance. Mas ela só vai ter condições se for precoce. E quem é responsável inicialmente para o toque inicial? Nós. Certo. Por isso que o autoexame leva você a um profissional de saúde para que esse toque se transforme no início de um provável diagnóstico ou não. E aí tem a tecnologia também que vem facilitando a informação, não é isso? Existe hoje alguns aplicativos ou de repente algo relacionado à tecnologia que possa também cooperar com aqueles que, de uma certa forma, precisam de maiores informações de saúde, que não seja só o tempo aí do nosso podcast, né, professora Aida? Porque as informações são muitas. Então, será que existe algo mais próximo desse paciente usuário? Com certeza, hoje existe muitos aplicativos, né? Tanto em relação a gente estava até conversando hoje, a nossa menstruação, a gente pode baixar aplicativos, a gente tem Pra acompanhar o ciclo, né? ciclo, né? E aí vários profissionais de saúde desenvolvem, né, tecnologias voltadas a isso. Então, tem aplicativos, tem sites, tem, enfim, inúmeras formas, né, da tecnologia mesmo apoiar nesse sentido, né? Incentivar e trazer educação em saúde nesse sentido. Tem o meu, né? E com certeza, por falar em tecnologia, aplicativo, Tem o aplicativo que é o Touch Saúde, que foi um propósito. Na verdade, surgiu de um propósito que eu trouxe para que essa mulher, que ela não tem nenhum conhecimento, ela tem dentro do aplicativo, ela só com o nome, a data da menstruação, da última, a gente direciona ela para um calendário e recebe um alerta. Se essa mulher não souber fazer o autoexame, tem um avatar que ela escolheu no início, ele vai fazer passo a passo. Isso não quer dizer que a gente não está fazendo diagnóstico, eu sempre alerto isso. A gente está fazendo com que ela fique mais conectada com ela mesma. Então, alerta, e esse alerta, caso ela perceba alguma coisa, quando ela clica, ela vai ser direcionada na rede mais próxima. E o número do telefone, eu acho que se ela apertar, até liga. Mas, assim, para que isso? Para a gente não perder tempo, como foi falado inicialmente. Então, várias propostas falando em tecnologia. Recebi o diagnóstico, e agora? Então, tem tratamentos mais eficientes, tem hoje a inteligência artificial, que cada vez mais o banco de imagens está sendo alimentado, porque a inteligência artificial ela precisa
de um maior número de dados, né? Precisa de nós, De nosso nós, comando. do Nós nosso alimentamos comando, nós alimentamos. Então, todos esses dados que são introduzidos, ele vai facilitar, porque no futuro bem próximo, ele vai fazer a previsão, né? Vai prever. E os tratamentos hoje podem ser mais personalizados. Por quê? Porque o tratamento que deu certo para A não pode dar certo para B. Então, tem tudo isso que deve ser no futuro cada vez mais, e hoje alguns profissionais já fazem, fazer uma análise mais com o olhar do eu, do quem está na minha frente. Muito não do importante todo, você falar né? isso. Outra coisa também é os medicamentos. Existem vários tipos de medicamentos que usam nanotecnologia, então dispositivos, como Camila falou, pensando nos exames, né? Mastectomia, ressonância, tomografia, cintilografia. Então, todos esses exames hoje, cada vez mais, a imagem traz uma qualidade melhor. Isso facilita para o profissional também visualizar aquilo que está lá atrás, que vê um nódulo, cobriu, escondeu. Então, isso é. E quando a gente descobre, também tem algumas tecnologias que vai continuar deixando a gente bonita, porque eu sempre fui bonita. Então, algumas tecnologias como uso de perucas, maquiagens, próteses. Então, assim, a gente não deixa de ser mulher. A gente apenas vai adaptando algumas coisas que foram retiradas, mas que a nossa essência continua. Professora, queria saudá-la porque és uma sobrevivente aí do câncer de mama. Como é que foi essa sua jornada aí nessa luta, nessa batalha? Que não deve ter sido fácil, mas a sua alegria hoje esboça a vitória. Então você contar um pouco da sua história para quem de repente está nos assistindo, nos ouvindo. E está aqui falando. E tá aqui ela. Lindíssima, como a Vanessa falou aí, né? E trazendo informações e ampliando essa informação que é mais importante, né? Primeiro, só para fechar a fala, então assim, procure informações. Hoje a gente tem o uso do nosso celular, a internet. Procure fontes confiáveis, por favor, fontes confiáveis. Então, hospitais que têm nome, né? O Hospital AC Camargo, ele é uma referência no tratamento do câncer, então tem guia, tem tudo. Aí, voltando, professor, para a sua pergunta, ela é muito importante para mim como pessoa. Nunca é fácil um diagnóstico, porque você, como eu falei inicialmente, a gente não se prepara. Foi em 2013, eu tinha 38 anos, na melhor fase da minha vida, estava onde queria, no trabalho que queria, então cheguei do nada, no momento que eu estava assistindo a televisão, vou fazer um autoexame, que também não era, tipo assim, uma rotina, eu fazia um mês, no outro esquecia, mas teve um período que todo mês as luzes, né, as falas, os anjos, dependendo de cada... E aí eu fui ouvindo. Então, quando eu estava fazendo o autoexame, eu percebi um nódulo. Muitas vezes eu também ia para alguns profissionais, não, é a cicatriz da cirurgia da mama que você tinha feito, não sei o quê. E aí eu percebi que estava aumentando. O diagnóstico do câncer, ele não é fácil para ninguém, nem o tratamento. E aí entra a rede familiar, que ela é muito importante. Eu tive todo o apoio, eu tive uma irmã que resolvi fazer meu tratamento em outro estado, em São Paulo, então eu tive uma irmã que me acompanhou, deixou a família, me acompanhou. Os meus filhos eram pequenos, então cada pessoa que estava do lado, eles terminaram abraçando e tomando um papel para si que facilitava a minha ida, a minha cura. Busquei os serviços públicos também, utilizei também os serviços públicos, procurei os meus direitos, não foi fácil, porque você diz, e agora, né? A fala principal quando você recebe um diagnóstico difícil é, e agora? O que eu vou fazer? Então, quando você descobrir um diagnóstico desse, sofra, porque muitas vezes as pessoas querem quebrar as etapas. Eu não sofri, não. Não, você sofre. Então, eu tive todas aquelas fases que a psicologia explica, né? Até chegar à aceitação. E aí, quando chega na aceitação, e agora? O que é que eu preciso fazer? Então, eu preciso, o mais rápido possível, buscar toda a conclusão mesmo no diagnóstico. Então, eu fui atrás de todos os profissionais que eu pude ter acesso, solicitava, escrevia, ia atrás, para que o diagnóstico fosse fechado 100%. Quando foi fechado 100%, todo mundo dizia que eu ia ter que ser mastectomia total, retirada da mama, mas é incrível, a gente sabe que pode morrer, que vai ser tirado uma mama, mas sabe qual é a preocupação da gente? Se o meu cabelo cair, né? Todo mundo pergunta logo pelo cabelo. Por quê? Porque o cabelo é o que fica mais visível, né?
para uma sociedade, muitas vezes, que já criou seus estereotipos de beleza. Então, a gente ficava muito preocupada, não só eu, quando eu fui para o hospital que fui tratada, também se percebia dentro disso, mas eu fui procurar o quê? Uma rede de mulheres que você começava a perceber que o seu era pouco diante de algumas, você começava a dar experiência sua, experiência do outro. Então, receber o diagnóstico de câncer não é o fim, mas você precisa buscar os meios para você conseguir sobreviver numa luta que não é fácil. Então, cabelo cai, tem quimioterapia envolvida, tem listas de hashtag não conheço mais você. E às vezes eu digo, gente, o câncer nem é contagioso, nem o câncer tira a sua inteligência. Então eu sempre dizia, eu não vou voltar para o meu ambiente de trabalho como uma pessoa que teve câncer. Eu aproveitei aquele momento, ia me tratar e ia estudar. Porque eu tinha que construir outros propósitos para acreditar que aquilo iria acontecer. E eu acho assim que posso falar com propriedade que eu estou aqui hoje porque eu acreditei. Então, meu médico falava muito assim, Ale, 50% é o tratamento, 50% é você. Então, o que a gente pudesse doar por 50%, não desista, porque quando a gente desiste, a gente não está desistindo da nossa vida, a gente está destruindo uma família também. Então, a família tem a parcela de apoiar a gente, mas a gente tem a nossa parcela de acreditar que a gente vai entrar na estatística de cura. Outra coisa que eu fazia, professor Vitor, eu apaguei todas as pessoas que eram negativas. Eu não quis, foi uma escolha minha. Então, redes sociais, se a pessoa ia dizer, tio morreu, pai morreu, eu já sabia que a estatística de morte era alta. Então, para que eu queria fortalecer? Não, você teria que pensar nas coisas boas. Eu tirei toda. A pessoa falava alguma coisa, no outro dia a mensagem dela não estava, porque o Instagram era meu, o Facebook era meu, então eu da melhor forma. Então, eu buscava pessoas positivas. Então, isso é muito importante para você buscar pessoas positivas, porque a patologia em si, o câncer em si, ele já é agressivo pelo próprio nome. Porque eu ia para alguns eventos de inovação e eu depois chamei a atenção do palestrante, porque ele chegou e disse, empreender é tão difícil como a cura de um câncer, né? Então, eram uns exemplos que, se é difícil, o nome câncer, ele entra. E hoje não, hoje nós temos tecnologias, e tecnologias acessíveis e direitos. Se você não conseguir de um lado, eu, na hora do meu medicamento, quando eu não consegui, eu fui atrás do Ministério Público, tudo, e consegui depois o tratamento. Então, é isso, não é fácil. Mas, se acreditar, se ter sua fé, o que rege essa esperança, você precisa, sim, ter uma esperança, o porquê e o motivo do porquê. Então, eu colocava muito os meus filhos, né? Eu disse, não, eu tenho os meus filhos, eu preciso voltar para acompanhar o crescimento deles. Hoje um está com 15, outro está com 17, e eles tinham, foi em 2013. Com 5 e 7 anos. 5, 7 anos. Do tratamento foram 6 anos, e é isso. Então, assim, use os recursos, use as pessoas, as informações que estão bem mais acessíveis. E você hoje pode até pedir apoio do próprio Ministério, né, da Saúde, porque o sistema está aqui, ó. Antes a gente não tinha. A gente precisava ir para Brasília para reivindicar, a gente começa a campanha. Então, é só isso. Acreditar na saúde, acreditar na vida e acreditar que você quer continuar fazendo parte dela. Esse é o recado que fica, perseverar sempre, não é verdade? Tá vendo, Camila? Bom exemplo como professora, não foi? Com certeza. E você, por que você escolheu o SESMAC para fazer seu curso de enfermagem? Foi isso e agora está fazendo mestrado aí também? Isso. Eu nem sou daqui, né, de Alagoas, mas quando eu vim pra cá em 2011, que foi quando eu terminei o ensino médio, o SESMAC foi... Minha mãe já era daqui, né? Minha mãe falou, não, você vai fazer faculdade lá, né? E foi quando, em 2013, eu fiz vestibular, me formei em 2018. E eu sempre falo, quando eu vou para alguma palestra, alguma aula, que a carreira do profissional, ele começa na faculdade, né? E no SESMAC eu tive isso, eu construí minha carreira aos poucos, não só pelo curso, assim, estudando para as provas e para o meu conhecimento também, mas buscando estratégias de projetos extracurriculares que o SESMAC oferece para a gente, né? Então, ligas acadêmicas, a própria Liga de Saúde da Mulher, Saúde da Criança, que hoje deve ter muito mais coisas, né, do que na minha época. E projetos que, como na minha época, eu fiz parte, que esse projeto,
ele marca a minha vida profissional, né? Que é o PET Saúde, um programa de fortalecimento, né, para o trabalho na saúde. E o SESMAC em 2015 ou foi 2016 foi a primeira faculdade aqui no estado, né, a ter o PET Saúde, a primeira faculdade privada sem fins lucrativos. E aí eu passei em primeiro lugar, né, na seleção do PET Saúde, então eu sou a pioneira do PET Saúde. E o PET e o SESMAC me abriram portas, né, para o meu primeiro emprego, que foi na secretaria, assim que eu me formei, no mesmo ano, né? E aí os estágios também que o SESMAC oferece pra gente durante a graduação, eles também abrem portas, né? Fora a secretaria, eu também, através do meu último estágio da graduação, eu trabalhei em um hospital, devido ao estágio, né? Eu fui contratada em um hospital privado aqui em Maceió. E aí o SESMAC, ele dá todo esse suporte pro aluno e eu sou muito feliz e recomendo a todos os futuros profissionais, enfim. Tenho muito orgulho de ser egressa dessa casa. Oi, professora. Que depoimento. E não foi Emocionou. Se fosse, a pessoa hoje já está emotiva, pessoal. Hoje estamos aqui gravando, né? Você pode estar assistindo este manhã de tarde, mas a pessoa ainda está emotiva hoje, porque eu acho que tocou o coração dela a temática hoje, é isso, professor? a E temática. aqueles exames vão sair, né? Bom, gentilmente, eu vou pensar em mim. Tá vendo? Eu, em primeiro lugar, até porque eu tenho que estar bem para dar o resto. Não é isso? Então vamos brindar, professora? Vamos agradecer aqui, né? Elas duas, a Lê com essa experiência dela aí, né? Que eu acho que é uma experiência, um estudo de caso positivo, né? De algo que foi ruim, se transformou hoje. Você hoje compartilha essas informações, reforça, né? Alerta as mulheres, orienta as mulheres. Então, assim, esse trabalho de vocês da educação na saúde é importantíssimo. Parabéns e muito obrigada pela participação de vocês aqui. Episódio fantástico, vai ficar na história do Fala aí, SESMAC. SESMAC, 50 anos iluminando as histórias.